lermos a palavra de Deus, irmãos, que será feita em 1 Crônicas, capítulo 11. Nós vamos iniciar no versículo 10. 1 Crônicas 11, versículo 10. Amém. Amém? Diz assim: e estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor tocante a Israel. Amém. E estes foram o número dos heróis que Davi tinha: Jazebeão, Actonita, o principal dos capitães, o qual, bramindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, do Aionita, que estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Amém. E puseram-se no meio daquele pedaço, e defenderam, e feriram os filisteus, e adorou o Senhor, e obrou o Senhor um grande livramento. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus santo, Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Estamos aqui, meu Deus, para sermos ensinados, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai, a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. O nosso Deus, né? E sair daqui levando a nossa vitória, a nossa bênção, aquilo que cada um de vocês necessita e precisa, né? Para alcançar aquilo que Deus quer, tá bom? Eu fiquei feliz aqui em rever os irmãos aqui de Tutum, lá da Santa Cruz, das minhas irmãs, né? Tem algum irmão de Santa Cruz? Só vê mulheres. Só vê mulheres, né? Fiquei procurando nenhum irmão, só vê mulheres. Né? E os nossos irmãos também de outros lugares. E me chamou a atenção também de uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, né? Um colega, um irmão assim do lá do início. Nosso irmão Evandro, que está ali, rapaz. Amém. Irmão do pastor Raimundo. Né? Está aqui conosco. Irmãos, é motivo de alegria e de vitória. Bom, olha, esses versículos que eu acabei de ler, ele retrata que Davi, ele tinha pessoas, né, que ele liderava, tinha pessoas que o servia, e tinha aqueles que se destacavam em servir Davi, o rei Davi. E diz que essas pessoas eram excelentes naquilo que faziam. Na guerra, eram sábios, eram valentes, ele não perdia uma batalha. E Davi, como homem dirigido por Deus, trouxe todas essas pessoas aqui para pertinho dele. Disse: olha, vocês vão ficar. Ele disse que tinha 3, esses 3 faziam coisas extraordinárias, né? Se destacavam dos outros em servir, em querer ajudar, em querer se colocar à disposição para trabalhar. Amém. Né? Mas eu faço uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Mas servir, irmãos, servir é bom? Será que servir é bom? Porque quando vem a palavra servir, a gente já diz assim: poxa, eu vou servir, eu vou trabalhar demais, eu vou me cansar, né?
eu vou fazer o que outros não querem fazer, eu vou ter que fazer. Então geralmente a gente servir, quando a gente escuta servir, para a nossa carne não é legal. Ninguém quer andar servindo, né? Mas nós vamos aprender aqui no decorrer da pregação que servir é um instrumento de vitória na nossa vida. Servir, irmãos, é algo extraordinário que pode existir na vida de cada um de nós, o desejo de servir. E diz que, novamente, para esses valentes que andavam com Davi, diz que Davi, irmãos, num certo momento, ele diz que pensou alto e falou perto dessas pessoas, disse: olha, como eu estou com vontade de tomar uma água fria que fica lá perto das portas de Belém. Só que tem um detalhe, lá estava o acampamento do exército que era contra Davi. Ou seja, era impossível aquilo acontecer, aquele desejo de Davi ser realizado, era impossível, né? Davi querer tomar água lá do poço, onde está guardado, onde está cheio de exércitos, cheio de pessoas inimigas. Mas, como eu tinha falado para vocês, aqueles 3 valentes ouviram e conversaram entre eles: vamos lá, vamos buscar água para o nosso rei. E aí eles saíram sem dizer nada para ninguém, e diz que chegaram lá, foram lá devagarzinho, sem ninguém perceber, arriscando a sua vida, e aí pegaram a água. E aí quando Davi menos esperava, eles chegaram com a água, e Davi disse: mas o que é isso? Ele disse: trouxemos a água para você. Nós sabemos que você estava com desejo, nós sabemos que você estava com vontade de tomar dessa água, e nós vamos lá pegar para você. Irmãos, Davi naquele momento, ele não aceitou aquela água. Interessante que ele disse: olha, jamais eu beberei dessa água, porque essa água aqui representa o sangue de vocês. Vocês se arriscaram, e não era para vocês terem feito isso, né? E aí diz que Davi apresentou a Deus aquela água e derramou. Ele não teve coragem de beber daquela água, porque aquela água valia muito. E Davi naquele momento ele se achou pequeno. Ele disse: jamais eu beberei dessa água, que custaria a vida de vocês, se vocês tivessem feito alguma coisa errada por lá. O que eu quero mostrar, irmãos, para vocês, é a disposição dessas pessoas em querer ajudar, em querer se colocar na prontidão, naquilo que os outros precisam, né? Naquilo que as pessoas estão necessitando. Você está alerta, e quando você pode, você vai lá e diz assim: olha, eu posso te ajudar, eu vou fazer isso por ti, eu quero te abençoar. Irmãos, somente o Espírito Santo de Deus coloca esse desejo nos nossos corações. Uma vez eu conversando, né, sobre esse assunto lá na igreja, e aí os irmãos começam a comentar, dizem assim: olha, eu cresci na minha casa dizendo que se você chegar e ver alguém perto de um buraco, termine de empurrar, né? Então, olha como o ensinamento, irmãos, quando a gente não conhece a Deus, vai o contrário do plano de Deus para a nossa vida. As pessoas dizem assim: olha, se tu vê alguém no buraco, tu chega, termina de empurrar, não vai ajudar não. Mas por que as pessoas pensam isso? Por que a gente, muitas vezes, a gente cresce com esses ensinamentos errados? Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente quando a gente quer servir, né, a gente cai no erro de dizer assim: olha, aquela pessoa um dia, se eu precisar, vai me ajudar. E isso é um erro que a gente comete. Nunca espere, irmãos, a retribuição daquele que você ajudou. Será quase impossível. Deus vai preparar outras pessoas para te ajudar quando tu estiver precisando. Deus vai preparar aquilo que for necessário, mas não caia no erro de esperar a retribuição daquele que você ajudou. Não faça isso não. E quando a gente faz isso, a gente é decepcionado, tá? Nós somos decepcionados. E olha, só contar uma historinha que aconteceu comigo. E
E aquilo me marcou, né? Uma pessoa adoeceu, né? Ficou numa situação de uma tal maneira que essa pessoa não poderia tomar banho sozinho. Quando fazia suas necessidades, não tinha como fazer limpeza nenhuma, tinha que ter alguém lá para limpar. E aí me ligaram, disse: olha, Ricardo, vai lá, a pessoa estava hospitalizada, vai lá no hospital, que a pessoa fez as suas necessidades, está tudo melado lá. Aí eu pensei assim, eu digo: rapaz, é para ir mesmo, não tem outra pessoa para ir não, né? A gente diz assim: tem outra pessoa para ir não, só não tem mais ninguém, só tem você mesmo. E aí eu cheguei lá, irmãos, e quando eu cheguei no hospital, peguei a pessoa, fui lá para o banheiro do hospital, né? E estava aquela situação horrível mesmo, né? Aí lá vai, jogar água, lavar, bem lavado, dar um banho geral. E aí quando terminou, eu olhei assim: Senhor, só tu. Porque da carne a gente não quer fazer isso. Da carne a gente não quer ajudar, a gente quer se distanciar. Mas às vezes a gente diz assim: olha, só tem você. Deus diz assim: olha, eu quero é você, não quero outro não, só quero é você agora. Só, irmãos, que aí a pessoa melhorou, né? Deus fez uma obra, restaurou sua saúde, e aí novamente teve a sua vida normal, regularizada, começou a trabalhar, ter a sua vida tranquila. E aí eu precisei da pessoa. E justamente eu ia fazer uma viagem, né? E estavam meus filhos na escola, para levar para a escola, e estava chovendo. Eu disse: com certeza essa pessoa vai me ajudar, né? Com certeza. Eu peguei o telefone aqui, digo: fala com essa pessoa aí que eu estou precisando. É só para pegar meus filhos aqui de casa e levar para a escola, porque está chovendo muito. Sabe o que a pessoa me disse? Eu não vou molhar meu carro, está chovendo, né? Aí eu digo: foi mesmo. Eu digo: foi assim mesmo a resposta. Eu não vou molhar o meu carro porque está chovendo. Eu digo: rapaz, como a gente se decepciona, né? Mas na mesma hora o Senhor começa a nos esclarecer: olha, tu está esperando da pessoa errada. O que vem, a bênção que vem sobre a tua vida é de outro lugar, de outra forma. E muitas vezes a gente se depara, irmãos, a gente se prende com coisinhas, e o inimigo começa agora a fazer armadilhas para você ficar com o coração: ó, eu não ajudo mais, se precisar de novo eu não faço mais, né? Eu não vou ser mais besta não. Não é assim que a gente diz? É verdade. E o Senhor está dizendo: olha, é para fazer quantas vezes for necessário, né? Quantas vezes for necessário. Porque, irmãos, quando você está fazendo, Deus está te livrando. Quando você está jejuando por alguém, o Senhor está te abençoando. Quando você está se sacrificando por alguém, o Senhor está dizendo assim: olha, o teu está preparado, que a tua bênção já está te esperando. E assim, irmãos, é a nossa vida. Não caia na cilada de dizer assim: eu não ajudo mais. Se coloque na disposição. Se coloque à disposição daquele que precisa, daquele que realmente está necessitando. Nunca diga não, tá? Eu trabalho viajando assim. Eu sou professor do ensino médio do estado, só que não é aqui em Bacabal, é em outro lugar. Eu preciso pegar a estrada, irmãos. E dessas vezes, quantas vezes eu passo, está uma pessoa lá, faltou gasolina, está lá empurrando a moto. Aí eu olho para o relógio e digo: eu estou atrasado, não dá. Aí eu olho para a pessoa empurrando, eu digo: meu Deus, tem misericórdia, eu vou levar. Aí eu digo: vai lá, eu vou te empurrando, eu vou de moto, né? Aí dá para colocar o pé e sair empurrando, tá? E aí, irmãos, algumas vezes que isso aconteceu, mas outras vezes foi o que aconteceu comigo. Esqueci de abastecer a moto. E aí eu estou no meio da estrada sem gasolina, empurrando a moto. Irmãos,
é coisa de segunda, aparece alguém e diz: ei, bora que eu te levo. Ei, eu estou aqui. Aí eu fico olhando: Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és bom, como tu prepara, irmãos. Lá em Gálatas nos ensina, né, uma receita maravilhosa para a nossa vida. Aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Aquilo que você está preocupado em fazer, em ajudar, essa mesma ajuda virá sobre a tua vida. Né? Aquela oração que você faz, né? Às vezes você está aqui orando e você lembra de alguém assim tão distante, e você começa a orar e diz: Senhor, porque eu lembrei dessa pessoa, mas eu vou orar. Irmãos, faça isso. Amém. Deus está te dando a oportunidade de te abençoar cada vez mais e mais. E olha, e outra situação que aconteceu, eu vou relatar aqui para vocês. Vocês conhecem Raabe, né, na palavra de Deus? Uma mulher que ela aparentemente era descartada de qualquer propósito de Deus, de qualquer plano de Deus. Era uma prostituta. Então, descartada, está ali de canto. Todo mundo merece, pode ter a salvação, mas Raabe, essa é impossível. E aí, irmãos, Raabe, ela teve a oportunidade agora, olha como é interessante, ela teve a oportunidade de servir, ela teve a oportunidade de ajudar. E diz que aqueles homens que foram mandados por Josué para espiar a terra, chegaram na casa de Raabe e precisaram agora da ajuda daquela mulher prostituta, aquela mulher pecadora, sem nenhuma condição, mas ela diz assim: olha, eu vou ajudar. Amém. E na ajuda, irmãos, de Raabe para aqueles homens, que ela escondeu aqueles homens lá na sua casa, tá? E aí aquela ajuda foi tão importante, que hoje nós falamos de Raabe. Nós falamos até da história de Raabe, mas o mais importante é, na descendência de Raabe, nós encontramos, sabe quem? Jesus. Por um ato de ajuda, um ato de disposição, de querer fazer aquilo que ninguém queria fazer, ajudar o fugitivo, ajudar alguém que está espionando, né? E ela se colocou e disse: olha, eu ajudo. Irmãos, aquilo foi um perigo muito grande para aquela mulher. Ela correu um risco muito grande. E hoje Raabe é conhecida, né, como pertencente, Jesus pertencente, né, à sua descendência, nasceu Jesus. Então, irmãos, olha, é uma receita de vitória que eu estou falando aqui para vocês hoje. Ajude, coloque a sua vida à disposição daqueles que precisam, de uma palavra, daqueles que precisam de oração, daqueles, se você puder, daqueles que precisam de uma ajuda financeira. E se você tem, não diga não, ajude e faça essa plantação, plante, tá? Certa vez eu me congregava ainda na 3 de maio. Era um jovem ainda só namorava ainda. E aí, o pastor Valmir, ele fez no início do ano, no final do ano, aquela virada, sempre na igreja fazia assim um propósito, né? De você fazer um compromisso com Deus, de ajudar. E eu me lembro que naquele momento era de comprar os gradeados das janelas da igreja. Aí o pastor me disse assim: quem pode ajudar nos gradeados? Irmãos, me deu um desejo tão grande de querer ajudar. Aí eu disse para o Senhor, eu não tenho nenhum centavo, eu não trabalho, mas eu queria tanto ajudar. E aí ele disse: quem pode ajudar?
Aí eu levantei minha mão e disse, eu quero ajudar. Aí ele disse assim, olha, tem 1 ano para pagar. Né? Tinha 1 ano. Você fazia um propósito durante 1 ano. Você tinha aquele ano para poder pagar o gradeado. Alguém tem ideia, irmãos, aqui de vocês, quanto é que é um gradeado de ferro mais ou menos desse hoje? Para a gente poder fazer a comparação com antigamente. Hoje dá o quê? R$800 um só. É ferro. Ferro. Pronto. Vamos botar R$500, que eu acho que era menor. Né? R$500. Irmãos, e eu disse, eu quero ajudar, pastor, eu vou ajudar. A minha avó que estava do meu lado, ela disse assim, como é que tu vai ajudar? Aí eu pensei, eu digo, minha mãe me dá R$10 todo mês. Com 1 ano, eu consigo pagar. Naquela época parece que estava R$100. Era o meu cálculo que eu tinha feito. Eu digo, com 1 ano eu consigo pagar. Ela me dá R$10 por mês, é minha mesada. Dá para eu pagar. Eu estava disposto a entregar minha mesada toda, meu, R$10 do mês. Liso. Mas o desejo de ajudar era maior. Lembra, né? E aí, irmãos, eu digo, Senhor, eu fiquei, Senhor, deixa eu passar vergonha não. Não deixa eu estava com medo, irmão, de gastar os R$10, tem? Estava com medo de gastar os 10. Aí eu digo, rapaz, se eu gastei esses 10, eu digo, eu não vou gastar. Todo mês eu dou 10. E aí, irmãos, surgiu um seletivo do IBGE. E aí eu disse, eu vou fazer esse seletivo. Aí disse assim, olha, tem um cargo para recenseador que vai em porta, perguntando o que a pessoa tem, quantas pessoas tem na casa e tal, aquele negócio todo. E aí eu disse, mas não vou fazer para recenseador não, eu vou fazer para supervisor que ganha mais. Né? E aí eu fiz o seletivo, foi uma prova, né, a nível nacional. E aí, irmãos, estudei muito, aí em oração, Senhor, eu até me lembro, no dia que eu fui fazer a prova, o Senhor disse para mim, olha, eu não sei o que significava aquilo, mas o Senhor disse, olha, tem um guarda-chuva sobre ti lá. Eu estava vendo um guarda-chuva, tu estava fazendo a prova e tinha um guarda-chuva lá em cima de ti. Né? Aí eu disse, Deus está no controle, né? E aí, irmãos, quando saiu o resultado, eu fui aprovado. E aí eu me lembro que o primeiro salário que eu peguei, aí era bem mais do que R$10. E aí eu cheguei lá, fui lá no pastor, no primeiro mês do ano. E o pastor, está aqui o dinheiro todinho do gradeado. No primeiro mês, o Senhor fez esse milagre. Irmãos, assim, o desejo de eu querer ajudar era tão grande, era de uma tamanha, e eu com medo de passar vergonha, o Senhor não deixa eu passar vergonha, não deixa eu gastar esses 10, e Deus fez um milagre. Cheguei lá, disse, está aqui ó, o dinheiro que seria 1 ano, está aqui, o primeiro mês do ano, estou dando o valor integral, e estava pago lá o compromisso que Deus, que eu tinha feito com o Senhor, né, com a igreja. Então, irmãos, olha, é isso que muitas vezes eu nas minhas pregações, eu quero despertar as pessoas de querer ajudar. Coloque esse desejo de dizer assim, eu quero ajudar. Senhor, muitas vezes eu olho para as necessidades das pessoas, às vezes acontece, o coração tranca, né? O coração fecha, diz, eu não vou ajudar, quero não. Tá? Mas repreenda, irmãos, repreenda esse sentimento, porque se você pode, ajude, se você pode, favoreça, se você pode, abençoe as pessoas. Amém. E Deus vai derramar grandes vitórias na vida de vocês. Ai, irmãos, depois disso, as portas nunca mais se fecharam. Depois dessa situação, né, o Senhor fez milagres na minha vida. Milagres. Não dá para contar aqui, porque se eu for contar, o tempinho já foi embora. Né? Mas
coisas extraordinárias. E só para encerrar, nós vamos lembrar aqui um pouquinho, lá daquela mulher, daquela viúva, que Elias chegou. E Elias chegou para aquela viúvazinha e disse assim: olha, me dá um pouquinho de água. E ela foi lá e pegou água. Ele disse assim: agora eu estou com fome, eu preciso comer. Ela disse, sabe o que ela disse para ele? Disse: olha, só tem um pouquinho na minha casa, só dá para eu comer meu filho, e depois a gente vai morrer de fome. Sabe o que foi que ele disse? Olha o ensinamento de Elias para aquela mulher: ei, serve primeiro para mim, para te ver o que vai acontecer. Aleluia. Faz primeiro para mim, para te ver o que vai acontecer na tua vida. E aquela mulher, irmãos, ela acreditou. Aquela mulher, ela realmente fez primeiro para o homem de Deus, fez primeiro para o Senhor. E aí diz que a bênção foi abundante na casa daquela mulher. Irmãos, sirva. Você quer ser grande, sirva. Você quer ter autoridade, aprenda a servir. Você quer realmente, você pensa em cargos elevados, aprenda a servir. Faça isso, que Deus vai te dar todas essas coisas. Tá? Uma vez uma irmã disse assim, a gente conversando sobre essa questão de servir, ele disse: olha, eu saio da minha igreja, eu saio da minha casa e faço uma viagem para chegar lá na igreja, dá uns 20 quilômetros, né? Mas eu saio da minha casa, irmão, dizendo: olha, eu estou saindo da minha casa para servir um povo. Aí eu notei que algumas pessoas pensavam assim: eu pensava que o senhor saía da sua casa para mandar. Você não é o pastor? É para mandar na igreja. Mas eu tive pensando assim: mas que coisa interessante, né? Essa função, esse cargo, né, me deu foi mais responsabilidade para servir e não mandar. Na verdade, a gente faz é servir, não é mandar. Né? Nós que somos já pais de família, é só servir na família. Você trabalha com a sua família, você trabalha com os filhos. Eu sou professor, eu saio da minha casa para servir os meus alunos. Às vezes eu estou lá, eu estou servindo a eles. Eu sei que tem momentos que eu boto. Eu sei que tem momentos que eu boto os dois para fora de vez em quando, né? Querem brincar, mas boto os dois para fora. Às vezes não querem obedecer, eu digo: não, tem que sair, para sair. Mas, irmãos, mas depois ele chega mansinho e aí está tudo ajeitado, né? E aí então que esse sentimento de querer ajudar, de querer servir, sempre possa existir na nossa vida. Amém. Que é a bênção do Senhor, é a vitória de Deus. Amém? E eu agradeço grandemente essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.